Bem-vindos de volta, essa é a continuação do vídeo de preparação de pele profissional. Se você ainda não viu, dá uma olhada aqui nos vídeos para você acompanhar essa primeira parte, que foi essa preparação de pele maravilhosa. E eu vou começar selando muito bem essa pálpebra, que eu corrigi com corretivo. Quem assistiu o outro vídeo até o final percebeu que eu usei o mesmo corretivo da pele para preparar a pálpebra. E com um pouquinho de pó compacto eu venho selando canto interno, canto externo, para não manchar se a sombra por um acaso for um pouquinho ali para fora ou para dentro. E para começar o esfumado, com um pincel de esfumar bem grandão, gordinho, eu vou vir com uma sombra mostarda e vou pigmentando ela super bem nessa pálpebra. Essa vai ser a minha primeira cor de transição. É uma cor mais quente, que se aproxima um pouco mais do tom da pele da cliente, da modelo ali no caso, que ela vai ser a minha sombra de transição. É ela que já vai começar aquele degradê perfeito no esfumado que eu pretendo fazer. E aí não tem muito segredo não, é fazer a mesma coisa do outro lado, sem movimentos muito específicos, só para dar essa cor mesmo de transição nessa pálpebra. E para o segundo tom, eu venho com uma sombra mais laranjada. Ela é um marrom alaranjado, ela não é muito laranjada não, tá, gente? Eu troquei o pincel, inclusive para quem perguntar, os pincéis são da Make More. É um kitzinho que vem com 4 pincéis, que para mim é um kit maravilhoso, é super usável, profissional. Indico tanto para automaquiagem quanto para profissionais que querem um kit de pincéis de esfumar custo-benefício. E com essa segunda sombra, que é uma sombra um pouco mais intensa, eu estou demarcando mesmo o côncavo. Tanto reparem que eu estou fazendo bem ali onde seria a profundidade do côncavo da minha modelo. É uma cor que vai me dar uma intensidade e uma profundidade nesse côncavo. Eu pego ela do canto externo, no último cílios, e vou levando como se eu fosse ir para cima da sobrancelha. E vou arrastando levemente para frente da sobrancelha ali. Eu me preocupo sim em esfumar a bordinha dessa sombra, mas ela tem que ficar mais intensa mesmo. Por isso a gente tá usando um tom que se encaixa em outro tom, um tom sobre tom, para conseguir fazer uma transição e uma marcação muito boa. E para criar ainda mais intensidade, para deixar realmente demarcado e profundo esse traço do côncavo, o esfumado do côncavo, eu tô vindo com uma sombra vinho. É um marrom vinho. Essas sombras da paleta eu tô demarcando aí pra vocês quais que eu tô usando, da paleta Morphe da Jaclyn Hill. Essa sombra, ela vai casar muito bem e encaixar muito bem na sombra alaranjada que a gente usou pra dar profundidade no côncavo, a segunda sombra, né, alaranjadinha. E como ela encaixa muito bem, ela consegue dar uma profundidade ainda maior, que é o que eu quero como efeito para esse esfumado. No começo do vídeo, vocês puderam reparar que a Giovana, essa minha modelo, ela tem um espaço de pálpebra maravilhoso, mas ela não tem a marcação do côncavo muito profunda. Então, eu sempre que vou fazer alguma maquiagem nela nesse estilo, eu dou essa profundidade, para o côncavo ficar bem aprofundado, para ele dar um destaque realmente nos olhos dela. Então, por isso que eu tô fazendo esse terceiro aprofundamento desse côncavo, entenderam? Então, por isso que eu escolhi essa tonalidade de sombra, que casa bem dentro da anterior e que é um pouquinho mais escura mesmo, para dar esse efeito de profundidade. Depois de conseguir essa profundidade, eu dou uma boa analisada nos dois olhos e venho esfumando com o pincel, primeiro pincel limpo, as bordinhas de todo esse esfumado. E com o segundo pincel também limpo, eu venho esfumando a bordinha desse último esfumado que a gente fez, dessa profundidade. É importante estar intenso, estar profundo, mas não pode ficar marcado. Depois do esfumado tá do jeitinho que eu queria que ele ficasse, eu vou vir com uma sombra cintilante. No caso, eu escolhi uma sombra cintilante rosada. Eu gostei bastante da junção das cores ali. E no caso aí, eu venho pigmentando muito bem o canto interno. Levo um pouquinho dessa sombra também para a parede do nariz, para a gota lacrimal ali. E com batidinhas levemente arrastadas, eu vou fazendo até ficar hiper bem pigmentada, como eu quero que ela fique. E aí, eu vou passar um pouquinho da mesma sombra no ponto de arquear da sobrancelha, só para dar um leve iluminado. Essa não é uma sombra muito cintilante, glitterinada, ela é uma sombra mais iluminadora mesmo. E eu gostei bastante do efeito que ficou também.
E agora nós vamos para o tão temido delineado gatinho. Eu resolvi fazer esse gatinho na Giovanna com o líquido mesmo. Esse delineador da Miss Lari, líquido, ele é bem pretinho, o pincel dele é bem preciso e ele é ótimo para fazer os gatinhos assim. E aí eu fiz primeiro o tracinho bem fininho, rente aos cílios dela. A mesma coisa do outro lado, já deixei esses dois tracinhos bem definidos nos dois olhos. E aí, então, eu fui para o delineado gatinho, o traço do gatinho. Eu usei o mesmo delineador, mas porém eu peguei um pincel chanfrado hiper fininho para conseguir fazer os dois traços. Com ela olhando para frente, no caso ela tá deitada, ela olhou pro teto. Com ela olhando para frente, eu fiz os dois tracinhos nos dois olhos, para eles ficarem o mais próximo possível em questão de altura. E aí eu pedi ela para fechar os olhos e voltei puxando o tracinho para dentro dos olhos. Para a pálpebra, no caso, né? Não tem muito segredo, é só puxar o mais reto que você conseguir. E aí você pode preencher. Reparem que eu sempre viro o pincel que eu tô usando, tanto por um lado quanto para o outro. Eu uso o pincel na direção para onde eu vou deslizar. Aí, no caso, eu tô voltando de dentro para fora, para conseguir no meio da pálpebra um tracinho mais retinho, para além de preencher, né, conseguir fazer um tracinho retinho no meio da pálpebra. Mesma coisa do outro lado, eu venho de fora para dentro, preenchendo e depois eu volto de dentro para fora, tá fazendo o tracinho o mais retinho possível no meio da pálpebra. É com muita delicadeza, não precisa ser com pincel encharcado. Na verdade, ele precisa ter produto, mas se ele estiver muito molhado, é capaz de você acabar borrando, porque o próprio produto vai ali deslizar um pouquinho para dentro, um pouquinho para fora e ficar borrado. Um acabamento que eu gosto de fazer é pegar um pouquinho de base ou um corretivo bem próximo do tom da pele da cliente, da modelo, e com um pincel língua de gato desses de corretivo bem fininho, bem preciso, eu venho dando ali uma alinhada na parte inferior do gatinho. Mas, gente, atenção, não é para ir para cima do gatinho e nem para deixar essa região muito branca. Você tem que fazer essa delimitação bem suave e esfumar, porque aí sim vai dar uma diferença para quem olha, mas não vai estragar todo o processo e o trabalho que você teve. E aí, então, eu coloquei os cílios, eu usei um cílios que ele não é muito grandão, porque essa é uma maquiagem bem atendimento mesmo. E eu queria fazer o treino de fotos nesse dia, então eu coloquei um cílios que fosse ficar bonito para foto, para ela sair ou qualquer coisa assim, mas que não fosse exageradamente grande. Até porque cílios exageradamente grande, gente, muitas das vezes tampa a maquiagem que você fez. Então tem hora, tem lugar e tem gosto também da cliente e etc. Para preencher a sobrancelha, eu usei um outro pincel hiper fininho de delinear e vim fazendo primeiro os tracinhos para cima. Eu queria uma sobrancelha um pouco mais natural, um pouco mais wild, para ela ficar bem assim para cima mesmo, com os fiozinhos demarcados assim. E aí eu fui fazendo primeiro os tracinhos, fui tombando o pincel e depois eu fiz o preenchimento da parte inferior, do centro da sobrancelha, e eu consegui esse efeito mais selvagem, mais natural. E ainda com ela de olhos fechados, eu já passei a máscara, por isso que eu gosto muito dessas máscaras com a pontinha bem fininha. Essa, no caso, é a da Ruby Rose, a Trópico, verdinha. E eu gosto muito porque eu consigo ali dar uma encaixadinha e já fazer esse acabamento dos cílios. É muito importante colocar o acabamento dos cílios com os cílios postiços, gente. Eu vejo muita maquiagem por aí na internet que dá pra ver nitidamente cílios separados um do outro. E eu acho que esse é um acabamento que as pessoas pecam muito na hora da maquiagem. Na hora dos lábios eu quis dar um efeito de contorno labial, até mesmo porque os lábios da Giovanna em cima são menos carnudos, então eu consigo fazer esse efeito dando uma projeção, um volume, fazendo contorno na parte superior e na parte inferior também. Não fiz com uma cor de batom muito contrastante, muito mais escura do que o batom que eu ia usar. Eu usei um marronzinho mesmo, que consigo fazer bastante degradê, tom sobre tom, com o batom que eu ia usar posteriormente.
E aí eu escolhi passar esse batom gloss da Ruby Rose, ele é da linha Fios, é uma cor maravilhosa, é um nude que casou muito bem com essa maquiagem. Esse batom, inclusive, eu uso ele bastante, porque eu sou apaixonada no tom de nude dele. É um nude um pouquinho mais quente, por isso combina tanto com a maquiagem. E aí ele consegue dar esse efeito de cobertura, se misturar com o contorno que eu fiz, né, com o degradê que eu fiz, e deixar ali a sensação de volume ainda melhor no efeito da maquiagem que eu quero. E aí eu abro os olhos da modelo e dou acabamento novamente nos cílios, tanto nos superiores quanto nos inferiores, para fazer essa junção realmente dos cílios, do natural com o postiço. Eu me atento muito a esse acabamento, porque realmente eu acho que faz toda a diferença. E para finalizar, eu venho com a linha d'água, eu vou deixar ela branquinha. Eu tô usando o delineador branco da Ana Paula Marçal e eu tiro um pouquinho dele, dou uma diluída no dorso da mão mesmo e venho aplicando com um pincel chanfrado ou retinho, bem fininho, bem higienizado, na linha d'água, com leves batidinhas. E aí eu já consigo esse efeito. Muita gente me pergunta como eu faço essa linha d'água, gente. O importante aqui é não diluir demais o produto e nem usar ele seco, porque ele seco vai causar irritabilidade nos olhos da modelo, da cliente, e ele muito diluído vai para dentro do olho. Então, ele vai causar também uma irritabilidade e você não vai conseguir deixar ele tão pigmentado. Finalizo com os retoques, blush, que eu gosto de retocar, jogo um pouquinho de bruma, retoco o iluminador. E é isso, gente, o resultado da maquiagem é esse. Uma maquiagem maravilhosa para atendimentos, pode ser usada em diversas ocasiões. E eu espero que vocês tenham gostado. Não saia do vídeo sem deixar um comentário, um like. Não esqueça de me seguir nas redes sociais. E é isso, até o próximo vídeo.